Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar alguns relatos que aconteceram comigo. Como vocês sabem, eu criei esse canal para relatar o que já vi e continuo vendo, e também contar o que os meus irmãos já viram, e olha que é muita coisa. Mas aí comecei a receber relatos de outras pessoas e o canal deixou de ser um canal dedicado à família e passou a ser um canal ligado ao sobrenatural em geral. Desde muito nova, o sobrenatural faz parte da minha vida e da vida dos meus irmãos. Já vi de tudo: doppelganger, espíritos, ETs, entidades, povo das sombras. Já entrei até em uma espécie de portal e fui parar em uma outra dimensão. Enfim, já vi e ouvi tantas coisas que resolvi criar o canal. Fico pensando quantas pessoas assim como eu vivem o sobrenatural todo dia e nem percebem. Nesse vídeo, vou dividir os relatos por temas. Acho que farei mais de um vídeo, pois são muitas histórias. Espero que gostem e bom vídeo. Quando eu era adolescente, fui com minhas irmãs para a casa de praia de uma amiga. Naquela época, aquele lugar era muito precário. Tinha uma estrada de terra com matos dos dois lados, muito escura, e para chegar ao clube, tínhamos que passar por ela. De manhã tudo bem, mas à noite, aquela estrada era muito sinistra, escura, deserta. O baile terminava geralmente às 23 horas. Eu, minhas duas irmãs e minha amiga estávamos passando por aquela estrada quando olho para o mato e vejo parado no escuro 3 criaturas. Elas estavam paradas uma ao lado da outra. Uma era menor, a outra um pouco mais alta e a última maior. Elas eram gigantes, do tamanho de um poste. A mais alta ultrapassava o poste. Eu levei um susto, claro, e apontei para elas, gritando e perguntando o que era aquilo. Minhas irmãs e minha amiga não conseguiam ver, mas eu via nitidamente. Então tive a infeliz ideia de chegar perto. Queria ver se o que eu estava vendo era verdadeiro ou coisa da minha cabeça. Fui me aproximando devagar, olhando para cima, e quanto mais me aproximava, mais aterrorizada ficava, pois eles eram enormes. E ainda, eles não tinham rostos. Cheguei bem próximo e a partir daí não me lembro de mais nada. Não vou entrar em detalhes nesse relato, pois tem um vídeo aqui contando com detalhes essa história. Não sei o que aquelas coisas eram, mas aquele foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Em 2016, eu trabalhava em um hospital que fica no bairro de Marechal Hermes, aqui no Rio. Um dia, saí para almoçar e nesse dia estava um sol insuportável. Saí meio desanimada e para chegar no self-service onde eu almoçava, tinha que passar por uma praça pequena, andar mais um pouco e passar por outra praça, um pouco maior. Tudo isso em uma única reta.
Na verdade, era bem perto. Um dia fui almoçar, saí pela porta principal do hospital e caminhei até o restaurante. Almocei rápido e na volta parei na loteria. Paguei umas contas e voltei, caminhando de volta para o hospital. Como disse, era uma reta e bem perto. Passei pela primeira praça e quando estava para chegar na segunda, do nada, aquele sol que estava insuportável desapareceu. O céu, de uma hora para outra, ficou nublado, escuro. A rua, que naquela hora estava lotada, ficou muito silenciosa. Parei sem entender nada. De repente, me vi sozinha em um lugar totalmente estranho. Eu saí para almoçar exatamente às 11 horas e faltava 10 minutos para o meio-dia quando tudo isso aconteceu. Parei sem entender nada. Fiquei um tempo olhando para frente, sem saber o que fazer. O silêncio era simplesmente insuportável. Não tinha ninguém na rua, nenhum carro, moto ou pessoas. Fiquei ali, parada, sem conseguir entender. Afinal, era uma reta. E como assim eu estava perdida? Comecei a voltar, mas quanto mais andava, mais sentia que estava perdida. Aquele lugar não tinha cores, era tudo cinza. Parecia que tinha uma névoa no ar. Parei de novo e resolvi seguir em frente, pois volto a falar, era uma reta. Não tinha como me perder. Respirei fundo e voltei. Andei, não sei por quanto tempo. Já estava me sentindo desesperada. Olhei o relógio e já passava das 1h30 da tarde. O desespero, então, era tão grande que parei e fiquei ali, olhando para frente, para o nada. De repente, vi no meio daquele cinza todo uma cor, rosa. Forcei para ver direito e percebi que era uma blusa rosa. Finalmente estava vendo alguém. Fiquei parada no mesmo lugar, aliviada, olhando aquela figura se aproximar. Foi quando ouvi: "Tá fazendo o que aí?" Parada nesse sol. Olhei e era o meu colega do hospital. Era ele que estava com a blusa rosa. Então olhei para ele assustada, sem entender como ele apareceu do nada na minha frente, sendo que há poucos minutos ele estava tão longe que mal podia vê-lo. Ele me falou alguma coisa que nem me lembro. Tudo tinha voltado então ao normal. A rua cheia de carros, de gente, o sol insuportável do Rio de Janeiro. Tudo estava igual. Mas o mais estranho, eu estava parada simplesmente em frente ao hospital. Como era possível? Não sei. Entrei correndo, pois já tinha passado e muito minha hora do almoço. Me lembro de falar isso para o meu colega e ele disse: "Acho que seu relógio está maluco. Ainda faltam 10 minutos. Olhei meu relógio e realmente era como se o tempo não tivesse passado 1 minuto sequer. Tem um vídeo contando esse relato com detalhes também. Depois desse vídeo aqui, vai lá assistir. Pessoal, uma pausa aqui para falar uma coisa muito séria. Se vocês gostam do canal, dá uma força. Pode não parecer, mas o canal precisa demais do seu like, do seu comentário e principalmente do seu compartilhamento.
Se você curte esse tipo de conteúdo e principalmente se gosta do canal, não deixe de compartilhar. Ajuda demais. Conto muito com a ajuda de vocês e já agradeço de coração. Esse relato que vou contar tanto poderia estar na categoria de outra dimensão, quanto na categoria das entidades. Mas resolvi colocar aqui, pois mais uma vez estive em um lugar que não pertencia a esse mundo. Trabalhava à noite e nessa época morava em um bairro que ficava muito próximo a uma comunidade muito violenta. Essa comunidade e meu bairro eram separados apenas por uma linha férrea. Ou seja, se você atravessasse a linha do trem, já estava dentro da comunidade. Difícil de explicar. Coisas que só carioca entende. Eu morava há pouco tempo naquele lugar e não conhecia direito. Essa comunidade é muito conhecida e apesar de morar perto, eu não tinha muita noção do tão perto que estava no dia, ou melhor, na noite que tudo aconteceu. Nessa época, eu trabalhava, como disse, à noite. Saía do trabalho sempre às 4, às vezes às 5 da manhã. Ficava esperando o dia amanhecer para poder ir embora. Mas nesse dia, minha colega de trabalho disse que ia para a casa da irmã dela, que ficava nessa comunidade. Eu, então, burramente, decidi ir com ela. Afinal, na minha cabeça, era só atravessar a linha do trem que já estava no meu bairro. Essa era a minha expectativa, mas a realidade foi bem diferente. Antes de continuar, vou voltar um pouco e contar o que aconteceu na manhã anterior, antes de eu ir trabalhar. Eu tinha uma vizinha que era policial militar e de manhã eu estava ali na varanda quando ela chegou, me deu bom dia e veio falar comigo para se eu fosse sair, para ter cuidado, pois naquela noite teria um forte enfrentamento da polícia na comunidade e que os bandidos costumavam se esconder embaixo dos bueiros. Eu disse que não chegaria perto daquela comunidade naquele dia. Aliás, eu nunca passava por ali. Mas voltando, naquele dia, quando saí do trabalho, às 4 da manhã, resolvi ir com a minha colega. Pois bem, ela ficou na comunidade e eu segui. Afinal, era só atravessar a linha do trem que estaria praticamente em casa. Mas foi aí que tudo começou a acontecer. Como disse, minha colega ficou e eu segui. E o que aconteceu depois, não consigo explicar até hoje. Fui caminhando para a linha e quando estava a poucos metros, consegui até ver a linha do trem. Só que quando cheguei perto o suficiente para atravessar, de repente, do nada, a linha já não estava mais lá. Agora tinha uma estrada reta. Parei, olhei, tentando entender onde tinha ido parar a linha do trem. Então resolvi voltar e procurar. Ou seja, estava dentro de uma das comunidades mais perigosas do Rio, onde com certeza estava tendo confronto entre polícia e bandidos, onde com certeza bandidos estavam escondidos. Eu sozinha, andando de madrugada ali, sem uma viva alma. A impressão que eu tinha era como se fosse a única moradora do mundo inteiro. Comecei então a andar, mas incrivelmente, por mais que andasse, sempre parava no mesmo lugar. Andava,
parava no mesmo lugar. E de novo, parecia que eu estava andando em círculos. Não sei quanto tempo fiquei nisso, mas posso dizer que foi muito tempo. Tanto que eu já estava andando e chorando de tão desesperada. Estava com muito medo, por causa dos bandidos, claro, mas ao mesmo tempo não via uma viva alma. A todo tempo eu procurava a bendita linha do trem e não conseguia vê-la. Era só aquela estrada escura, vazia e estranha. O pior era que eu já deveria estar andando há mais de 2 horas e o dia não clareava. Até que cansada, esgotada e com muito medo, parei, olhei para o céu e pedi a Deus ajuda. Foi aí que vi um cachorro. Ele apareceu assim, do nada, na minha frente. Olhou para mim e começou a andar. Como eu estava ali há muito tempo sem ver uma viva alma, resolvi segui-lo. Comecei a perceber que o cãozinho andava, parava, me esperava. Então, quando eu chegava perto, ele andava de novo, parava, me esperava. E assim foi, até que ele parou e me olhou. Vi, com um misto de espanto e alegria, a bendita linha do trem, bem na minha frente. Fiquei feliz, caminhei até a linha e atravessei. O cãozinho ficou parado, no mesmo lugar. Eu ainda parei e chamei por ele, mas ele continuou ali, parado, olhando para mim. Depois virou e se foi. Não posso explicar. Para mim, aquele cãozinho era um anjo que Deus enviou para me tirar daquele lugar e daquela situação tão angustiante. Nessa época, eu morava na Itália e em uma tarde como outra qualquer, saí para fazer algumas compras e quando parei para atravessar a rua, que estava cheia, pois era época de Natal, era fim de tarde, me lembro que estava muito frio. Parei na calçada junto com muitas pessoas e quando o sinal fechou, comecei a atravessar. E foi nesse momento que percebi que estava sozinha na rua e que a rua não era mais a mesma. O céu do nada ficou com um tom avermelhado. Na minha frente, que antes tinha uns arcos com algumas lojas e agora tinha uns prédios velhos, sujos. O ar tinha mudado e o silêncio era insuportável. O mais incrível foi que isso durou apenas um momento de atravessar a rua. Começou no exato momento em que atravessei e terminando exatamente quando cheguei do outro lado, onde tudo voltou ao normal. Não sei o que aconteceu. Só sei que foi muito, mas muito estranho. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esse foi o primeiro de uma série de vídeos com histórias que aconteceu comigo. Volto a pedir o seu like, seu comentário e se gostou, compartilhe esse vídeo. E se você tiver um relato sobrenatural, mande para o canal apesardanoitecomercial@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 21 9905 91 666. Fiquem todos com Jesus e beijos de luz.